Domingo 13 de novembro. Esperança além dessa vida. Certo historiador grego, no ano mais ou menos 480, ele escreveu sobre uma tribo. E era assim, o costume deles era que quando um bebê nascia na tribo, eles faziam um funeral, um tipo num período de luto. Não que eles enterravam a criança, mas choravam, pranteavam e lamentavam porque aquela criança nasceu. E o motivo era o seguinte, que eles estavam prevendo muito sofrimento na vida daquela criança. Aquela criança ia nascer, uma criança inocente, e ia crescer, e cada vez mais que crescia, atingia mais idade, mais problemas ela ia ter. E mais ainda, que ela ia ter consciência de que ela estava caminhando para a morte. Ela não iria escapar da morte. Por mais absurdo que podemos imaginar, ficar triste porque uma criança nasce, há uma certa lógica nisso. Quando nascemos, nós não sabemos, nós somos inocentes. Mas quando a idade vai chegando e vai passando o tempo, nós vamos adquirindo uma porção de problemas de todos os aspectos. E depois, quando chega a seus 40 e poucos, 50, 60, aí são doenças uma em cima da outra. Remédios, médicos, farmácia, cirurgias, transplantes, sabendo que mais algum tempinho e você vai ser sepultado no cemitério, se tiver muita sorte. Porque às vezes a pessoa morre num lugar que nem se acha onde fica. No século XX, nos Estados Unidos, alguém fez um seguinte anúncio: para que você viver, sofrer, ter um monte de problemas, trabalhar 10 horas por dia, ficar cansado, se preocupar com isso, com aquilo, ter dores? Para que viver? Se você pode ser enterrado por 10 dólares. Pega 10 dólares, que você resolve todos os problemas que você vai ter pela frente. Pronto, morreu, acabou. Quer dizer, a vida realmente é difícil, mas também não precisamos chegar tanto. Porque quem tem esperança de que essa vida não termina aqui e que Jesus prometeu a vida eterna, venceu a morte, nada disso passa desapercebido. Nossas boas ações estão sendo todas anotadas pelos nossos anjos. Os nossos pensamentos estão registrados nas mansões celestiais. Que nós não passamos aqui em vão. Então aí você encara a vida diferente. Já não é uma coisa sem esperança. A vida realmente é difícil. Para alguns é muito mais difícil. Muito, muito, muito. Tive contato com um médico recentemente. Ele teve 8 infartos. 8 paradas cardíacas. E se ele não tivesse um outro filho médico e assistência de vários médicos, enfermeiros, hospitais de primeira grandeza, fosse levado rapidamente para São Paulo, um dos hospitais mais
capacitados do Brasil, ele estaria morto. Então eu falei, olha, ainda bem que o senhor tem condição, disse para ele, porque não, senão o senhor estaria morto. Ele falou, olha, não é que eu estaria morto, eu já estava morto. Eles me despertaram com desfibrilador e foram usando esse aparelho até chegar em São Paulo. Algo raríssimo, não é todo mundo que tem essa condição. E agora ele está trabalhando. E diz, foi Deus que me salvou. Ele deu mais um pouco de tempo de vida para mim. Mas vai chegar uma hora que não adianta equipamentos, não adianta dinheiro, não adianta hospitais. A pessoa vai morrer. Então, esta é a realidade. Mesmo que a gente nem queira pensar nisso. Mas é a realidade. Agora, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, verso 12 a 19, diz: há esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Se eu creio na palavra de Deus, deixo o Espírito Santo trabalhar no meu coração e me convença, deixo com humildade o meu orgulho de lado e deixo o Espírito Santo me convencer da verdade, da justiça e do juízo. Então, o que acontece? Eu vou acreditar na ressurreição. É um mistério, é o dom da fé. Não é que eu quero acreditar, Papa. Não é assim. Se você não tem fé, peça a Deus. O Espírito Santo é o que concede esse dom. Ele vai te dar fé. E você vai ter esperança. Porque a nossa esperança está na ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Ele disse. Agora, se Cristo não ressuscitou, se você não acredita que Cristo não ressuscitou, nossa vida não tem sentido. Algum pensador se referiu aos seres humanos como alguém que nada mais é do que pedaço de carne estragada em ossos em desintegração. É macabro isso. Mas se você analisar certas pessoas que estão com doenças terminais, a carne está ficando podre. E os ossos estão apodrecendo. Pessoas que não têm doenças terminais, acima de 60 anos, já começa com osteoporose. Ou seja, o osso está desintegrando. O seu coração já não é o mesmo, ele está mais fraco. Não é só o coração, o cérebro já esquece. Não é aquele cérebro rápido mais. Ele vai esquecendo. O fígado já não funciona direito, o estômago já não funciona. Você não pode comer qualquer coisa. Todos os órgãos. Você não vai ter aquela mesma força física para pegar alguma coisa pesada. Suas pernas não vão aguentar mais subir escadas íngremes ou andar muitos quilômetros. Por quê? Porque você está morrendo. Você não vai morrer amanhã, no outro dia. Mas já está, uma parte já morreu. Já não tem mais aquele vigor já era. Então você vai apodrecendo aos poucos. Nós vamos apodrecendo aos poucos. Nós vamos morrendo aos poucos. Até chegar uma hora que entra em falência total. Todos os órgãos não conseguem mais funcionar. Eles param. Alguns param antes. A pessoa está viva, parou lá, o rim parou.
O fígado parou. Que nem desse médico, o coração parou. Chegou ao fim. Mas com a técnica da ciência, conseguiu dar mais alguns anos. Esse coraçãozinho vai ter uma bateria ali que vai dar, de vez em quando, dar um choque nele ali para ele não parar. Está morrendo. Quem morre, se nós não acreditamos em ressurreição e na ressurreição que Jesus oferece, que é a vitória sobre a morte, quem morre desaparece. Acabou. Não tem esperança. A pessoa não crê em nada. E se também não tem, o que a minha vida é? Se eu não creio em nada, quem está vivo está passando só por agonia. Então, em 1 Coríntios 15:32, diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que adianta fazer o bem? Você não acredita na ressurreição? Então vamos destruir a vida. Quantos prazeres tem nas drogas? Nas bebidas alcoólicas? Nos prazeres mundanos? Nas noitadas? Nas coisas que se come? Para que fazer exercício físico? Para que cuidar do nosso corpo? Para quê? Ele vai morrer mesmo? Então, irmãos, não é assim. Não é assim. É a mesma coisa dizer que não existe Deus. Ou que, se Deus existe, Ele virou as costas para nós e deixou a gente o nosso destino aqui. E isso não é verdade. Porque se Ele deixou por conta do nosso destino nas mãos do inimigo, diabo, o diabo já tinha destruído nós, não nascia mais nenhuma criança. A criança nasce, tem tantas coisas bonitas na vida. Essas coisas bonitas que a vida oferece, provém de Deus. As coisas ruins, as doenças, a morte que vai acontecendo no nosso corpo e nós vamos morrendo, provém de Satanás, do diabo. Porque Jesus é vida. Mas Ele não é só vida, Ele é ressurreição também. Então, aqueles, por exemplo, que não creem em nada, falam, vamos ver se nós prorrogamos nossa vida mais um pouco. Até os que creem, nós também, todos nós. Vamos comer algumas coisas, vamos cuidar do nosso corpo, vamos tomar o remedinho certo, vamos fazer exame na hora certa. Porque isso é bom. Mas vai morrer? Vai morrer. Mas nós temos esperança. Nosso corpo ressuscitará se nós fizermos o bem. O céu vale tudo para nós. E se o perdermos, tudo perderemos. Nós só passamos aqui alguns anos, 60, 70, 100 anos, e acabou. Nós sofremos, ficamos decepcionados, tristes, sorrimos, ficamos felizes bastante tempo, alegramos e tal, e acabou. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós vivamos eternamente só do lado feliz. Por isso que vai ter a ressurreição. Sempre lembrando. Morte de Jesus, ressurreição de Jesus, volta de Jesus. Completou o círculo, nós seremos ressuscitados para a vida eterna.